Ministro de Louvor, vamos ler o Novo Testamento juntos. É isso aí. Hoje é o primeiro dia, a gente está aqui em Mateus, do capítulo 1 ao 4, é a leitura de hoje, e nós vamos ler aqui um versículo, vamos trabalhar sobre ele, tá bom? Seja bem-vindo, Estevão, Liane, Ação Integral, sejam bem-vindos, Ademilson e Márcia, sejam bem-vindos, Sônia. Vamos chegando, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Mateus 4, especificamente ali sobre a tentação de Jesus. Eu gostaria de pedir para você ficar aqui. É uma live de 15 minutos, você que está assistindo esse vídeo depois também. É um vídeo de 15 minutos, fique aqui comigo. A gente vai refletir um pouquinho sobre a tentação de Jesus e como a gente vence essa tentação, beleza? Aqui é uma campanha que a gente está começando, uma leitura bíblica juntos. Às vezes, para você ler a Bíblia, ler o Novo Testamento especificamente, você precisa de empolgação e precisa de gente caminhando com você nessa jornada. Então, a gente já está lendo a Bíblia toda. Eu tenho aqui um canal de transmissão no perfil, aqui na página inicial, depois você volta. Na página inicial do perfil tem um canal chamado Música e Bíblia. Já tem 1.800 pessoas participando lá. Nós temos lido a Bíblia toda. E hoje nós estamos iniciando o Novo Testamento. E eu quis falar um pouquinho mais, dar uma engajada, porque tem gente que às vezes desanima no meio do caminho. E agora, de repente, nós podemos começar a fazer a leitura do Novo Testamento juntos, tá bom? Então você vai entrar lá, canal de transmissão. Todos os dias eu coloco o devocional de um versículo da leitura do dia. Então o versículo de hoje já está lá, o devocional. E no link da bio, natanbezerra.com.br, você baixa o calendário de leitura bíblica, tá bom? Calendário de leitura bíblica anual. E é bem legal, olha como é que ele é, ó. Ele é tipo uma tabela periódica, onde vai mostrando aqui o Pentateuco. Ele começa aqui, ó, esse marronzinho é o Pentateuco, aí depois vai para os históricos, e aí depois tem os poéticos, os proféticos, tudo muito legal, tá bom? Os evangelhos, aí tem o livro de Atos, que é histórico também, depois tem as cartas de Paulo, cartas gerais, profecia. Tudo isso aqui, eu tenho certeza que vai abençoar demais a tua vida, tá bom? Então, o meu foco aqui, como eu trabalho especificamente, falo de modo geral, mas eu tenho focado muito no Ministério de Louvor, o meu objetivo é você que é músico da igreja, você que é ministro de louvor, a se aprimorar, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer a Bíblia, a buscar conhecer mais a Deus. Um tempo atrás, um integrante do Ministério de Louvor chegou para mim e perguntou: pastor, o José do Egito é o mesmo José pai de Jesus? Né? E eu falei, não. Aí eu fui explicar para ele a diferença. Um está no Antigo Testamento, o outro está no Novo Testamento, como eles se diferem. Então, eu observo muita falta de leitura bíblica. Às vezes não é nem falta teologia também, mas às vezes a gente quer cobrar teologia de quem nem lendo a Bíblia está. Eu, quando fui para o seminário, eu já tinha lido a Bíblia toda, já tinha lido o Novo Testamento 2 vezes, pelo menos. Tem gente que faz isso mais, né? Vai para o seminário já depois de ter lido a Bíblia várias vezes. Então, se nós queremos conhecer a Deus e ensinar a palavra de Deus por meio das canções, a gente precisa conhecer a Bíblia. Se a gente quer escolher bons repertórios, se você que está me assistindo aqui de repente não é do Ministério de Louvor, precisa compartilhar essa live agora aí com alguém, com o líder de louvor da sua igreja. Ó, que o aviãozinho, já aproveita, já compartilha com o líder de louvor da sua igreja, com o pessoal de música aí da sua igreja, porque se a gente não lê Bíblia, se a gente não conhecer o básico das Escrituras, como é que a gente vai pelo menos conseguir identificar de que passagem bíblica aquela canção se refere? Outro dia, esse irmão não era do Ministério de Louvor, mas era um irmão já antigo na igreja, chegou assim para mim e falou: pastor, eu estava lendo a Bíblia, porque eu estava incentivando os membros da igreja, né, a lerem a Bíblia, e ele estava acompanhando aqui a leitura bíblica. Ele chegou: pastor, fiquei impressionado, porque tem um trecho lá na Bíblia em que uma mula fala. E aí ele falou isso para mim na frente de um outro irmão mais antigo. Ele olhou assim e falou: agora pronto, tu não lê a Bíblia não, é? Agora, depois de 20 anos de crente, é que tu vai descobrir que tem uma passagem na Bíblia que diz que uma mula falou. Então, para você observar que não é uma atrocidade nós observarmos tantos crentes que não conhecem a Bíblia, que não conhecem as histórias da Bíblia, que não conhecem o básico da Bíblia. Como é que a gente vai se aprofundar? Como é que nós vamos mostrar os simbolismos da Bíblia, por exemplo, se nem o básico das Escrituras as pessoas estão conhecendo? Então, participe comigo. Esse vídeo, essa live vai ficar salva, tá bom? Eu vou deixar salvo aqui.
para que a gente consiga fazer uma sequência de leitura bíblica. Então, os finais de semana a gente não vai estar aqui juntos lendo, mas eu vou estar colocando o devocional lá no Música e Bíblia. Então, nossa meta é de segunda a sexta, estarmos aqui juntos de 7h30 às 7h45 da manhã, tá bom? Até dia 31 de dezembro, para nós trazermos a reflexão de uma leitura bíblica. Então, a leitura de hoje está em Mateus, de 1 a 4, tá bom? Mateus, de 1 a 4 é a leitura de hoje. E eu vou destacar um versículo do capítulo 4. E a gente vai trabalhar aqui uma reflexão sobre isso. Mateus, capítulo 4, o versículo 10, que diz assim: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O que eu quero refletir com você hoje? Que a minha pergunta é: como é que você vence as tentações? Ou talvez você seja aquele jovem, aquele irmão, aquela irmã, que sempre sucumbe às tentações, sempre cai nas tentações. Você fala assim: meu Deus, eu não consigo resistir, eu não consigo me fortalecer. E o jejum é uma das formas que nos auxilia muito a vencer a carne, a vencer a tentação. Mas o que vai realmente nos fazer vencer as tentações, vencer as adversidades espirituais, é o conhecimento das Escrituras. Então é proposital começar Mateus aqui, capítulo 4, versículo 10, porque quando Jesus expulsa Satanás da sua presença, Jesus, após 40 dias de jejum, 40 dias de consagração, sendo tentado pelo diabo, ele vai finalizar dizendo: retire-se, Satanás. E quando ele expulsa Satanás, ele diz: porque está escrito. Só que antes disso, ele já havia vencido outras duas tentações por meio das Escrituras. Está escrito. E é isso que eu gostaria de refletir com você, vencendo as tentações com a palavra, vencendo as tentações com o conhecimento da palavra de Deus. Então a primeira coisa que Satanás utilizou ali para tentar Jesus foi em algo essencial. Jesus estava com fome, ele havia passado ali um período de jejum, e aí o diabo chega para ele e fala: se tu és o Filho de Deus, primeiro ele vai na identidade. Ele quer afetar a sua identidade atacando algo essencial. Se tu és o Filho de Deus, olha essas pedras aqui, ó, transforma elas em pão. E aí Jesus responde com a palavra: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não é isso? Ó, versículo 3, né? O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se você quer vencer as tentações, você precisa conhecer a palavra de Deus. Jesus disse: está escrito. E ele também vai dizer que a palavra de Deus nos alimenta, nem só de pão viverá o homem. Então, muitas vezes você vai ser tentado naquilo que é essencial. O que é essencial para você? O que é essencial para você? Às vezes você está apertado, é questões financeiras, e aí de repente aparece uma proposta indecente lá no teu trabalho, para você fazer alguma falcatrua, um jeitinho brasileiro, uma negociação ali um pouquinho errada, né, equivocada, mas todo mundo faz isso aí, não tem problema. Aí você é um crente, vai lá preocupado com o pão, preocupado com o essencial, vai lá e muitas vezes acaba sucumbindo por não conhecer a Deus, por não conhecer as Escrituras, por não ter temor a Deus, porque é o conhecimento da palavra, é o conhecimento das Escrituras que nos faz temer a Deus. E aí você lembra: poxa, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Segundo, o diabo vai tentar Jesus a fazer coisas irresponsáveis. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, versículo 6. Se tu és o Filho de Deus, primeiro ele vai tentando, né? Ele vai jogando na identidade. Ele vai querer afetar a tua identidade, ele vai querer afetar muitas vezes a tua masculinidade, ele vai querer afetar muitas... Quantas vezes eu, como jovem, lá na escola: se tu é machão mesmo, pega essa menina. Se tu é homem mesmo, fica com essa menina aqui, e vai te tentando, vai mexendo com a tua identidade, vai mexendo com a tua moral, ele vai querendo... É nessas áreas que ele vai te atacando. Quantas e quantas vezes eu fui tentado? Quantas e quantas vezes eu fui tentado nessa área, e você, jovem, acaba sendo tentado nessa área também. Não, vai lá, faz coisas irresponsáveis, vai lá, fazem coisas que vão denegrir, que vão atacar o teu cristianismo. Aqui, ó, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito. Aí o diabo vem e usa a Bíblia. Pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. O diabo usa a Bíblia.
O diabo ele vai usar as escrituras para tentar te enganar, para tentar te ludibriar. Por isso que quando você pega muitas vezes algumas canções, mas essa canção aqui tem Bíblia, ou essa canção aqui tem versículos bíblicos, e às vezes é uma canção herética, às vezes é um ensinamento herético, sendo mal aplicado, sendo mal administrado, aí você fala, não, tem Bíblia, então parece que tudo que reluz é ouro, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, quando eu era criança, eu achava que a música Florentina de Jesus, lá do Tiririca, era uma música gospel, era uma música cristã porque tinha Jesus. Eu era criança, então eu não tinha ali o poder de interpretação. Então, Florentina de Jesus era o nome da menina. Mas, como ele falava de Jesus, eu achava que era música gospel, né? Eu achava que era música boa. E assim, guardadas as devidas proporções do nosso crescimento, quantas e quantas vezes a gente tem uma imaturidade parecida com essa? Que você vê que tem um versículo bíblico e às vezes acha que aquilo ali é algo de Deus, é algo bom. E assim nós temos várias pregações coaches, várias canções triunfalistas, mas por não conhecermos a Deus, a gente não consegue identificar esses problemas. Então, muitas vezes você vai ser tentado dessa forma. Tem gente que vai usar a Bíblia para te enganar, tem gente que vai usar versículos bíblicos para dizer que você deve colocar o foco onde não deve. E aí, nesse caso, são questões irresponsáveis que vão levar você a tomar decisões que não deveria tomar. Muitas vezes, quantas e quantas pessoas falam assim, larga esse emprego, vive pela fé, larga esse medicamento, coisas que são muito específicas, que a gente precisa tomar muito cuidado, ter discernimento de Deus para fazer determinadas coisas, conhecimento de Deus, discernimento espiritual, conhecimento das Escrituras, mas quantas e quantas vezes nós agimos de maneira irresponsável por não conhecer as Escrituras e por ceder tentações como essa. E a última, o diabo vai tentar você a trocar Deus pela fama, pelo poder. Ao que ele chega a última cartada de Satanás para Jesus, no versículo 8, né? Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Você que é ministro de louvor, você que é músico, talvez essa seja a área que você seja mais tentado, a área da fama, a área do reconhecimento. Eu quero que o meu talento seja reconhecido, eu quero que os meus dons sejam reconhecidos, eu quero que Deus me use para muita gente, quero gravar música aqui, colocar o clipe no YouTube, no Spotify, eu quero reconhecimento, eu quero que as pessoas vejam o meu trabalho, quero que as pessoas vejam como Deus age através da minha vida, e isso pode ser muito perigoso. Muito perigoso, e o diabo vai te tentar nessa área. Estou falando isso porque eu sou tentado nessa área. É uma luta diária. E é a partir do conhecimento das Escrituras que nos mantém humilde, que nos mantém com os pés no chão. É somente Deus que deve ser exaltado, Deus que deve ser adorado. O resto é consequência. Se esse trabalho está indo longe, se as pessoas estão ouvindo a sua ministração, a sua música, o quanto Deus tem te usado, isso é consequência natural de uma vida cheia do poder de Deus. Você pode ver que na sequência, quando você sai de Mateus, acho que isso lá em Lucas está bem mais claro, quando Jesus sai daqui da tentação, após ele ser batizado, lá em Lucas isso vai ficar muito claro. Deixa eu lá para Lucas, só para correlacionar isso aqui com você. Ó. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 18, versículo 14. Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Aí logo na sequência ele vai para Nazaré, e aí as pessoas já estão querendo empurrar Jesus do penhasco. Né? Eu costumo dizer que Jesus foi da fama ao cancelamento em pouco tempo. A sua fama corria, ele vai para Nazaré, começa a falar, ele diz que a palavra se cumpre na vida dele e tal. De repente as pessoas agora querem empurrar Jesus do penhasco, Jesus agora passa a ser cancelado, digamos assim. Então, não é nisso que o seu coração deve estar, mas você vai ser tentado nessa área. Você vai ser tentado a achar que Deus está com você, que o teu ministério é profundo, é profícuo, de acordo com quantos seguidores você tem, de acordo com a sua fama. De repente você vai achar que Deus não está com você se você foi cancelado, porque de repente Deus te usou para trazer uma palavra forte, contundente, mas de repente você foi cancelado, né? De repente você foi perseguido por conta daquilo que você falou, e aí você pode começar a julgar, poxa, será, meu Deus, que Deus não está comigo? A dúvida de João Batista. João Batista foi preso por pregar a verdade, por falar a verdade. Jesus não o soltou. Provavelmente era isso que estava fazendo ele ficar em dúvida. É você mesmo que deveria vir, a gente tem que esperar outro, como é que vai ser? Mas quantas e quantas vezes
por não conhecer profundamente as Escrituras. Olha só, o João Batista que veio anunciar, ele ainda não havia entendido que Jesus precisaria morrer na cruz como servo sofredor. Mas Jesus havia muito bem clara em sua mente a sua missão. Então ele veio aqui, venceu a tentação. Tem uma frase, não lembro quem foi que disse, mas né, Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Jesus venceu a tentação e venceu as tentações com a palavra, conhecendo a palavra. Se você quer dedicar-se a conhecer mais a Deus, a amar profundamente a Deus e a vencer as tentações, você precisa conhecer as Escrituras, ler a Bíblia, conhecer a Deus. Então, continue aqui comigo, já são 7h46, já quero finalizar aqui com você esses 15 minutos de reflexão diárias. Amanhã, de novo, a gente vem aqui. Amanhã, a leitura de amanhã são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. A gente vai pegar um versículo, uma porção, e vamos trazer reflexões aqui diárias. Se você é ministro de louvor, fica aqui comigo. A minha missão, a minha meta, o que Deus tem colocado no meu coração é trazer formação bíblica para os ministros de louvor. É trazer formação bíblica para quem ensina na igreja por meio das canções e muitas vezes não tem se dado conta. Então é isso que eu falo no meu livro, Cantar e Ensinar, tá bom? No link da bio você vai baixar gratuitamente, no link da bio aí, você vai baixar gratuitamente o calendário de leitura bíblica, mas você também vai ter a opção de adquirir o meu livro, Cantar e Ensinar. A Igreja Aprende Quando Canta, onde eu falo sobre o poder didático que as músicas têm. E tem também o meu curso, Cantar e Ensinar, onde você vai conseguir pegar todo esse conhecimento e colocar isso em prática. Como escolher canções, como ministrar com segurança a partir do conhecimento das Escrituras. Tem aí também o devocional 30 dias, 30 ensaios com Deus, onde você vai poder trabalhar com o seu ministério de louvor esses devocionais, né, o e-book que você pode adquirir. Então tá aí o link da bio para você ser abençoado. Mas esse é o meu desafio, gente, meu trabalho. Deus tem me chamado a trabalhar com ministros de louvor. Se quer músico na igreja, de repente você não ministra, mas você é baixista, guitarrista, baterista, você é quem indica canções para o ministério de louvor, para o repertório, né? Você tá lá, ó, coloca essa canção. Então, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento das Escrituras vão te ajudar, vão te impulsionar a amar mais a Deus, tá bom? Se você tá comigo, coloque aqui nos comentários, tamo junto, coloca aqui nos comentários, olha lá, tamo junto. Se você tá nesse desafio, se não baixou ainda, vai baixar. Baixa aí o calendário de leitura bíblica. Vamos fazer a leitura do Novo Testamento. Coloca aí, tamo junto. Vai, aqui, ó. Quero ver, nos comentários. Se você tá vendo depois, coloca aí nos comentários também. Tamo junto. Vamos lá? Ó, o Hélio colocou aqui, ó. Bom dia, paz do Senhor, reflexão maravilhosa. Deus abençoe, pastor. Amém, Hélio. Brigadão, meu irmão. Coloque aí, rapidamente, já quero fechar aqui a live. Coloque aí, tamo junto. Hashtag tamo junto. É isso aí. Olha aqui, ó. A Camargo colocou, glória a Deus pela sua vida. Vamos que vamos, gente. É tempo de crescimento, é tempo de conhecimento, é tempo de buscarmos a Deus, tá bom? Você que está entrando agora aí na live, valeu, Alisson Júnior, tamo junto, hein? Quem está entrando na live aqui agora, a live está ficando salva. Eu peço que você já vá lá, compartilhe, entre lá no grupo Música e Bíblia, no perfil do meu Instagram, na página inicial, tá bom? Oi, Joel, tamo junto, é isso aí, vamos que vamos. Entra lá na página inicial e baixa o calendário de leitura bíblica, e vem participar aqui comigo, tá bom? O devocional, já acabei de postar, isso que eu falei para você tá no devocional escrito, resumido, lá no canal Música e Bíblia. Compartilha nos seus stories, me marca lá, vou repostar, tá bom? Compartilhe essa live também nos seus stories, pegue o link dela, vai estar salvo agora, pegue o link, compartilhe aí no grupo de louvor da sua igreja, no ministério de louvor da sua igreja. Vamos lá, é tempo de crescimento, é tempo de conhecimento das Sagradas Escrituras. E estamos aqui trabalhando para que ministros de louvor amem a Deus, conheçam a Deus e por meio das canções possam ensinar a igreja do Senhor. Deus te abençoe, até amanhã, vamos juntos nessa jornada. Valeu!